Japão para Românticos apresenta Diário entre dois mundos. Episódio 2. O preço de uma noite. Em meio a tantas questões, eu não sei o que me mantinha presa a Rodrigo. Mas tê-lo como um companheiro me deixava mais segura financeiramente e emocionalmente. Nunca fui uma mulher forte, confesso, me sentia vulnerável em terras estrangeiras. Assim como muitas mulheres se sentem e por essa razão procuram parceiros que lhes garantam segurança emocional e financeira. Eu, Celina, era casada com Rodrigo na época e trabalhávamos em uma fábrica automotiva em uma província vizinha de Tóquio, no Japão. Éramos vistos como um casal exemplar, pois vivíamos um relacionamento tranquilo. Sem grandes emoções, eu diria. Embora Rodrigo não me cobrasse, eu sabia que ele desejava ter um filho. A ideia de ter filhos me apavorava, eu não pretendia ter filhos, pois prezava muito o meu corpo e temia que uma possível gravidez me fizesse engordar e perder minha silhueta. Também tinha consciência que um dia teria que dar um filho a Rodrigo, afinal ter filhos, ter um casamento estável e aparentemente feliz são modelos criados por nossa sociedade patriarcal. A realidade era outra, eu sonhava em ser modelo, ter uma vida melhor, deixar o chão das fábricas no Japão, ter muito dinheiro, conforto e sucesso. Mas ao lado de Rodrigo isso nunca iria acontecer. Eu sempre gostei de baladas, festas e eventos. Já Rodrigo preferia academias e eventos de drift, mas nunca impôs quaisquer obstáculos à minha liberdade. Tanto que nos finais de semana eu ia com as minhas amigas para as discotecas em Tóquio, afinal ele confiava muito em mim. Acredito que esta era a razão que me mantinha ao lado de Rodrigo, eu o vi apenas como um companheiro bondoso. Mulheres que não desenvolvem a força interior que toda mulher possui para prover-se e vencer os desafios na vida. Se entregam facilmente a tudo aquilo que aparentemente traz segurança material. Era uma sexta-feira chuvosa, eu e minhas amigas contávamos as horas para terminar o expediente na fábrica, que seria por volta das 19h30. Meu trabalho não era tão cansativo, trabalhava sentada fazendo inspeção de peças automotivas. Enquanto trabalhava com as peças cheias de óleo em minha mesa, minha mente divagava em outros rumos que minha vida poderia ter longe dali. O modelo de casal perfeito e exemplar que impuseram a mim e a Rodrigo me causava desconforto. Aliás, tudo ali era nojento. Às vezes, tentava distrair minha mente observando uma garota solteira, todos a achavam muito bonita, ela trabalhava em uma máquina. Se mantinha sozinha sem ajuda de homem algum, e ainda ajudava a sua família no Brasil. Vivia de forma modesta sem acessórios de marcas, era reservada. Preferia ler e estudar do que se divertir conosco. Em minha mente eu a achava uma idiota, enquanto todos a achavam bonita. Mas no fundo eu desejava ser como ela, só não tinha sua força e sua coragem. Finalmente o relógio marcava 19h30, era fim de expediente. Eu e minhas amigas finalmente iríamos tomar uma ducha, nos arrumar e seguir para Tóquio. Encontrar amigas de outras províncias, beber, dançar e se divertir. Eu queria saber de todas as novidades, soube que algumas amigas que conheci nas baladas, haviam abandonado o chão das fábricas e estavam ganhando muito dinheiro trabalhando como dançarinas stripper na famosa metrópole japonesa. Era o assunto do momento e isso me deixava cada vez mais curiosa. Nessa época, no meu aniversário, ganhei de presente um box com o livro proibido de Madonna, uma lingerie e alguns outros acessórios para o prazer. Venho de uma época cercada de tabus, me lembro de reunir amigas em meu apartamento para ver o livro. Meu interesse e desejo em mergulhar mais a fundo no submundo proibido de Tóquio, onde tudo parecia fácil e deslumbrante, se tornava cada vez mais ardente em mim. Os dias foram se passando e resolvi aceitar o convite de uma de minhas amigas para conhecer um bar de striptease em Tóquio.
Chegando lá me senti seduzida pelas luzes neons, olhos sedentos por prazer e mulheres semi-nuas dançando com muita sensualidade no palco. A oportunidade estava ali bem diante de mim, talvez fosse a chance de me reinventar como mulher, usufruir da minha sexualidade tão aflorada e tão contida. Quando dei por mim eu já estava envolvida pelo ambiente, pelo palco, pelas luzes e pela sensualidade de tantos corpos nus diante de mim. Também vi a plateia como um mar de homens com olhares sedentos e desejos secretos reprimidos. Confesso que não hesitei em agarrar a oportunidade, embora temesse que meu esposo Rodrigo descobrisse. Quando subi no palco pela primeira vez, eu subi com a confiança de quem sabe que aquele momento poderia mudar tudo. Eu vestia um vestido justo, que deixava à mostra meu corpo alto e magro, considerado padrão para uma modelo na época. Como toda mulher, embora eu gostasse do meu corpo, tinha vergonha de minhas orelhas de abano, meu nariz um pouco grande e do meu pescoço comprido. Por isso mantinha sempre os cabelos compridos, para esconder o que para mim eram imperfeições. Eu procurava realçar e atrair os olhares para outras partes de meu corpo, que eu achava mais bonitas. Com um sorriso provocante comecei a dançar. Meus movimentos eram sensuais, quase hipnóticos. Um misto de coragem e desafio. Era uma noite de verão, eu me preparava para mais uma de minhas performances no palco. Eu já havia adquirido habilidades como dançarina stripper e já estava ganhando alguns dólares. Embora eu ficasse apenas com uma porcentagem, a maior parte ia para os agenciadores. Mas não tanto quanto ganhei naquela noite. Ali eu expressava toda a minha sensualidade através de minhas performances, dando vazão a desejos mais secretos contidos que era visível a todos ali. Ali era o meu altar, eu me sentia uma deusa, meu prazer estava ali nos olhos daqueles que me desejavam. Foi quando em um momento de puro êxtase, senti uma grande quantidade de dinheiro acariciar minhas partes íntimas. Notei um japonês na faixa de seus 40 anos de idade, boa aparência a me desejar profundamente. Segui a minha performance flertando com ele no intervalo da apresentação quando deixava o palco e me dirigia ao camarim. Senti uma mão me segurar pelo braço suavemente. Respirei fundo, me virei e olhei profundamente nos olhos daquele que mudaria a minha vida naquela noite. Sem hesitar ele pôs a mão em seu bolso e mostrou uma grande quantia em dinheiro, me ofereceu 300 mil ienes em espécie para passar a noite com ele. Senti o chão me faltar naquele momento, mas considerei a proposta. Me senti em transe por uns instantes, pensei no meu esposo Rodrigo e ao mesmo tempo pensei em mim, era como se uma overdose de pensamentos tomasse conta de mim. No fundo eu já pretendia me divorciar de Rodrigo, mas não tinha coragem para deixá-lo. Apesar dele ser muito bom para mim, ele jamais poderia proporcionar a vida que eu desejava. Retornei ao palco e à medida que eu seguia com a minha performance, toda a minha vida passava como um filme em minha mente. Minha infância na fazenda de meus pais, os estudos que não concluí, minha viagem ao Japão, o tédio da fábrica. A imagem daquela garota do meu trabalho e meu casamento sem emoções com Rodrigo. Até que em dado momento aquele homem me tomou pela mão e me conduziu até a sua mesa particular, eu estava seminua com meus seios à mostra. Não sentia qualquer pudor, me sentia livre, me sentia mulher, me sentia desejada, até me sentia Madonna, embora não fosse loira. Ele gentilmente solicitou 2 coquetéis e me cobriu com seu blazer, como se quisesse apreciar melhor a minha nudez a sós mais tarde. Ali bebemos e conversamos um pouco sobre as vicissitudes da vida, e embora não fosse fluente no idioma japonês e inglês acabei aceitando a proposta dele. O misterioso homem, determinado e audacioso, me fez uma proposta que selaria o meu destino para sempre. Ofereceu-me 300 mil ienes para passar uma única noite ao seu lado.
Era um lance ousado, quase imprudente, mas o que aconteceu naquela noite foi algo que eu jamais poderia esquecer, nem queria. As horas se arrastaram entre toques, segredos sussurrados e um jogo silencioso de poder e sedução. O homem revelou-me que era médico, ele acreditava conhecer bem o corpo de uma mulher, devido à sua profissão. Mas sentia-se solitário, embora temesse prender-se a uma mulher, sentia que os anos lhe cobrava ter uma companheira e filhos. Apesar de não ser um homem lindo e atraente fisicamente, ele não era apenas um homem conquistador, ele tinha uma presença magnética que me fazia sentir que pela primeira vez poderia controlar meu próprio destino. Enquanto Rodrigo trabalhava, alheio à tempestade que se formava, eu me via cada vez mais envolvida nesse universo de luzes, mistérios e ambições. Mas no fundo, uma pergunta martelava minha mente: estaria eu manipulando o jogo, ou seria eu a peça de um tabuleiro maior que mal compreendia? Quando dei por mim, estava no corredor de um hotel de luxo. Durante aquelas horas, o que aconteceu foi muito mais do que o contato mais íntimo. Foi um jogo silencioso de poder, onde eu percebi que estava oferecendo algo que ia além do corpo. Minha ambição, meu desejo de um futuro diferente. Mas ninguém compra uma noite e um corpo por 300.000 ienes apenas para uma intimidade comum. À medida que íamos percorrendo o corredor até o quarto, me senti eufórica, um pouco pela bebida, outro pouco pelo cigarro proibido que fumei. Eu só fazia uso quando me via em situações que exigiam muito de mim. Também me sentia incontrolavelmente sedutora. A porta do quarto de luxo foi aberta por um sensor. Eu estava deslumbrada com tanto luxo e requinte. Ele, depois de me mostrar toda a suíte, se dirigiu ao bar para preparar uma bebida. Ele sugeriu que eu o aguardasse na jacuzzi. Assim o fiz. Mas antes me certifiquei do pagamento. Ele prontamente me entregou. Ele não somente entregou-me os 300.000 ienes em espécie, como também me deu uma joia e pediu que usasse naquela noite. Já na banheira, ambos estávamos entregues ao prazer, eu dançava sensualmente para ele, que me percorria o corpo com os lábios. Ele me tomou pela mão, pediu que fechasse os olhos e levou-me para o quarto. Abrindo os olhos, eu parecia ter perdido um pouco aquele êxtase, não sei. Estava diante de um cenário novo para mim, um tanto sombrio, mas tentador. A decoração era toda em vermelho e preto. Havia algemas na cama, um chicote e uma venda para os olhos. Eu percorria os olhos em todo o cenário e nada dizia. No teto 2 correntes e ao fundo uma cama ginecológica e instrumentos. Parecia assustador, mas ao mesmo tempo excitante. Ele pediu que eu erguesse os braços para o alto, sugando meus seios. Disse para que não temesse. Delicadamente ele prendeu minhas mãos nas correntes, vedou minha boca, e me tocava na parte mais íntima. Eu sabia simular prazer. Não foi tão difícil. Isto o deixava cada vez mais excitado. Ele me soltou e desejava um contato mais agressivo. Meu corpo já marcado pelos chicotes e pelas velas, eu ainda simulava um prazer que mais era de dor e decepção. Eu já estava sentindo medo do que ele poderia fazer comigo. Enquanto isso, ele sussurrava em meu ouvido me perguntando: "Você sabe o que significa 300.000 ienes? O salário de um mês de um trabalhador que todos os dias oferece seu trabalho. E você o recebe em uma noite apenas. Portanto, quero que satisfaça todos os meus desejos. Preciso de sua companhia, preciso de você, preciso do seu corpo para dar vida ao meu." Embora eu nunca tivesse praticado aquele tipo de contato íntimo, me vinha à mente aquele livro de Madonna que havia ganhado. Ali ela contava suas histórias e todas as formas de prazer que experimentou. Comecei a relaxar e fui tomada por um desejo incontrolável de sentir o chicote em minhas nádegas. Começava a sentir prazer na tortura e na submissão, algo que homens japoneses apreciam.
e eu sentia prazer em vê-lo urrar de prazer e atingir o clímax. Ele parecia insaciável, pediu que me deitasse na cama ginecológica. Ali utilizava instrumentos médicos e me torturava pingando vela nos meus seios e na minha parte mais desejada, eu gritava não de dor mas de prazer. Ali eu descobria novas formas de prazer, eu me sentia Madonna. Rodrigo, que trabalhava a noite inteira, não fazia ideia da transformação que ocorria na minha vida. Para ele, eu era a mulher que enfrentava as dificuldades do Japão com dignidade, fiel e dedicada. Embora meu trabalho na fábrica fosse sentada, revisando peças de carro, sem muito desgaste, não imaginava que eu também sabia fazer dinheiro deitada. A minha noção de tempo e espaço tinham se perdido completamente, por uns instantes esqueci que tinha uma vida lá fora. Um marido que me amava, mas que jamais poderia dar a vida que eu desejava. Sem querer dar vazão a estes pensamentos sobre a vida lá fora, decidi encarar os fatos e não perder a oportunidade de mudar a minha vida. Eu e Hiro iniciamos um romance. Ele estava completamente apaixonado por mim e à medida que nossos laços iam se estreitando, íamos nos conhecendo melhor. Ele era médico em uma determinada clínica na grande metrópole, onde se formou e posteriormente seguiu seus estudos no exterior. A relação com meu esposo Rodrigo tornou-se insustentável. Eu tentava conciliar minha vida alternativa com meu casamento. Rodrigo já desconfiava, mas nada dizia. Os rumores logo se espalharam pela fábrica onde trabalhávamos, vindo de minhas próprias amigas. Eu já havia me afastado delas. Elas tinham fotografias e filmagens comprometedoras demais. Era melhor evitá-las e proteger meu futuro. Deixei o meu casamento e o chão da fábrica para abraçar a carreira de dançarina stripper. Agora estava deixando isto também para iniciar uma nova vida ao lado de outro homem que também me amava. Essa era uma nova fase em minha vida. Decidi viver com um homem que eu também não amava, mas que poderia me proporcionar uma vida digna. Aliás, dizem que o amor vem com o tempo, não é? Sofri rejeição e críticas por parte de muitas amigas casadas com amigos de meu esposo Rodrigo. Fui tratada como uma prostituta. Se fui, o que importa, só sei que jamais desisti de meus objetivos. Mas, enquanto eu me deixava levar pelo brilho do dinheiro, tinha um conflito interno. Eu nunca quis ter filhos, mas eu precisava repensar isso, para assim garantir o meu futuro. Com Rodrigo, eu evitava pois queria preservar meu corpo. No fundo tinha planos de usá-lo para algo mais lucrativo. Com o passar do tempo, o relacionamento com o médico japonês se aprofundou, mais pelo conforto e pela segurança financeira do que por amor. Quando percebi que estava morando com ele, o homem que me prometia estabilidade, status e uma vida sem mais sofrimento. E para garantir minha segurança financeira, engravidei e assim marcava meu território. Garantia o meu futuro longe do trabalho das fábricas e daquela gentinha ignorante. Mas a pergunta que permanece, ecoando como um sussurro nas noites silenciosas e frias de Tóquio, é: será que fui realmente esperta? Ou será que Hiro, com sua manipulação sutil, acabou por controlar a história que eu tanto quis escrever? Eu conquistei o brilho, o luxo e a estabilidade, sim. Mas a que preço? Qual foi o custo da ambição que me levou a trair minha própria família, a deixar para trás um casamento e a confiança de Rodrigo? No Japão, o brilho do dinheiro pode cegar, ofuscar o verdadeiro valor das coisas e destruir aquilo que parecia inabalável. Eu sempre me senti desconfortável diante de mulheres com estudos e independência. Hiro raramente me levava a eventos do seu trabalho. No começo eu não fazia caso, mas com o nascimento de meus filhos, comecei a sentir-me uma mulher sem conteúdo. Apenas um objeto que já estava desgastada pelos anos e embotada pela rotina de madame que eu alimentava. No Japão não existe madames, todas trabalham e conquistam seu espaço. Hiro tinha suas amigas doutoras, advogadas e empresárias. Isso me deixava mais péssima.
Eu não tinha estudo, deixei o Brasil muito nova, não tinha nenhuma formação e vivia iludida que era madame. Cada vez mais me aprofundava em compras, roupas e mais roupas, me tornei compulsiva. Depois de muita briga na justiça, Rodrigo me concedeu o divórcio e logo legalizei meu casamento com Hiro, que já residia na famosa metrópole. Ali seria minha grande oportunidade de vencer na vida, assim pensava. Conheci algumas pessoas influentes do círculo social de Hiro. Eu sentia um certo desconforto da parte dele em me apresentar como sua esposa. Mas eu ignorava esses desafios e focava na minha ambição. Me aperfeiçoava a cada dia no idioma japonês. Eu tinha a vida que desejava, longe do chão da fábrica e daquelas amigas que já não significava nada mais para mim. 3 viagens por ano, conheci outros países, dei a Hiro 3 filhos, frutos de uma vida confortável e segura, longe da dureza da fábrica, algo que Rodrigo jamais poderia me proporcionar. Embora tivesse tudo o que desejava, eu passei a desenvolver síndrome do pânico após o terremoto de 2011 e pelas constantes vigilâncias de Hiro, que contratava pessoas para me seguir, temendo uma traição. Com o nascimento da minha primeira filha, a relação entre nós ficava cada vez mais distante. Eu sabia de suas amantes e minha companhia era o conforto de meus filhos. Com o passar dos anos, a solidão e um vazio tomaram conta de mim, me sentia velha e inútil. Comecei a ficar mais apegada em Hiro, não por amor mas por carência. E assim ele me dominava. Mas tive que me adaptar às suas ausências e às suas escapadas noturnas. Ele sugeriu que eu trabalhasse em algo próprio para ocupar-me. Eu já não era mais jovem, não tinha estudo nem cultura, sentia-me uma analfabeta e fracassada. E minha depressão ia se intensificando. Já havia tentado uma pequena agência de modelos para jovens estrangeiros. Mas a concorrência me fez sair de cena. Depois fiz um curso para ser consultora e revendedora de cosméticos importados. O que também não durou muito tempo. Hiro também já quase não me levava aos eventos sociais, provavelmente para não confrontar com suas amantes. As noites eram cruéis, onde as máscaras eram penduradas em um canto qualquer da casa. Eu vivia cercada de remédios para dormir e crises de pânico. Após o terremoto de 2011, eu me via em um labirinto que jamais saberia onde iria terminar. Todos têm um passado e uma história, e essa é uma parte de minha vida que não posso ignorar, embora muitos dos que me cercam atualmente desconhecem minha verdadeira história. Além dos amigos antigos de Hiro. Corri atrás dos meus sonhos, nunca fiquei de braços cruzados esperando as coisas acontecerem na minha vida. Investi em minha carreira profissional no palco, me aperfeiçoei no idioma, tive filhos para garantir minha segurança e meu futuro. Como não amar o homem que não hesitou em me escolher e em pagar um alto preço por mim naquela noite? Ainda que eu tente me livrar das lembranças do meu passado e impedir que elas invadam a minha mente, essas lembranças são o alicerce da fortaleza que construí para mim. Tentar remover esse alicerce abalaria todas as estruturas e desmoronaria todo o meu império. Hiro pagou para ter meu corpo por uma noite, que agora ele já não quer mais. Eu continuo pagando com a minha vida, para continuar tendo conforto e segurança financeira. 3 décadas se passaram e no fundo, eu sei que as minhas ações de caridade nos finais de semana são apenas um disfarce para esconder minha verdadeira identidade. Meu passado e minhas frustrações. No Japão, o brilho do dinheiro cega e ofusca. Às vezes, o preço do luxo é a perda da própria alma. Japão para Românticos apresentou mais um capítulo de Diário entre Dois Mundos. Se você gostou, fique atento para não perder os próximos episódios. Até a próxima história.